Ei, e aí pessoal? É, tudo bem? E espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana depois do nosso último livro que a gente conversou aqui, que foi o Coração Cansado da ou Micaela. E hoje a gente tem um poeta, o Bruno Brum. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, indico e acho que vocês deveriam conhecer. Eu gostei bastante. Esse é o primeiro livro que eu li dele, o Mastodontes na Sala de Espera. E é sobre ele que a gente vai conversar aqui hoje, então, no nosso pub. E para quem está aqui pela primeira vez, então, pub são as siglas de Poesia Universal Brasileira. Então, nesse espaço a gente conversa sobre poemas. E universal porque há poetas hoje em dia, né, escrevendo de toda parte do planeta, né, e também de toda a classe social, o que é bacana, né. Então, esse universal é para tentar aí conter toda essa multiplicidade, né, também de estilos e de gêneros que que a gente encontra, né, na poesia contemporânea, né, ou moderna. E brasileiros porque a maioria dos poetas que a gente conversa aqui são brasileiros, tá? O que não impede que a gente veja, né, poetas que não sejam brasileiros, mas a maioria eu acho que serão brasileiros e brasileiras. Ah, tá bom? E pub também é uma relação, porque eu converso aqui com vocês desde de Londres, e em Londres nós temos esses pubs, né, que são bem tradicionais aqui, os bares, e inclusive tem a possibilidade, como eu sempre digo, de quando a pandemia, né, quando esse vírus melhorar a situação e tivermos as vacinas, da gente fazer vídeos nesses pubs, né, gravar dentro desses bares aqui tradicionais que estão sempre bem relacionados com a literatura e com a arte. Beleza? E é isso aí. O resto eu queria agradecer o pessoal que já está comentando nos vídeos, que já se inscreveu no canal, que, que aceitou, né, fazer parte desse diálogo, dessa conversa sobre poemas. Isso é bem bacana e é importante, né? Como eu digo, o principal, né? Não posso mentir, são os poemas, são os poetas, e poder lê-los e poder, né, ter essa relação, esse diálogo com a poesia. Mas também eu acho que é importante expandir daí, né, esse diálogo e multiplicá-lo, não, com outras vozes, em outros pensamentos, em outras ideias. E é isso o que realmente esse espaço é para isso que ele existe, né? É algo bem assim pessoal, realmente, com uma intenção de eu aprender, aprender o que é poesia, aprender a ler, aprender ampliar a minha visão e possibilidades de leitura, porque eu acredito que por aí eu tenho a possibilidade também de me melhorar como ser humano, como pessoa. Beleza? E acho que é isso, acho que já recados bastante. Se você está aqui a primeira vez, dá aí um like, né? Se inscreva, nos ajude aí, contribua se você achar que esse espaço é válido e deve seguir existindo. Beleza? E então, ao Bruno Brum e Mastodontes na Sala de Espera. Este foi um livro lançado em 2013 e é edição de autor. E, e na minha percepção, para dizer uma primeira, assim, antes da gente ler o primeiro poema, eu acho que é um livro bastante ligado com a questão da percepção, com essa questão da percepção e perspectiva. E,
E o que já nos leva a ter essa também contexto, né? Usando esses dois termos para contextualizar a imagem da capa, né? Que tem essa meio que perspectiva, né? De vários mastodontes aí nessa capa, que poderia ser o lugar de espera, né? Onde eles têm diferentes, né, percepções, perspectivas do mundo, da realidade, dependendo para que lado eles olham, para o espaço onde eles estão. E eu acho que os poemas, né, ao menos para mim, eles foram criando assim é, essa percepção é, do livro. Tá bom? Mas vamos ler um primeiro poema. É, gostaria de ler aqui para vocês um deles. Um deles. Os que acreditam fazem perguntas aos que parecem acreditar. Os que parecem não ouvir. Os que ouvem parecem calados. Os que respondem parecem não acreditar no que dizem. Os que perguntam. Todos se parecem em silêncio. Então nós temos aqui essa repetição, essa multiplicidade de pareceres, né? Que sim, que assemelham uma coisa, mas não são outras. E essa ideia eu acho que vai percorrer o livro e em termos de forma, não? Eu gostei bastante da forma, né? Que o Bruno usa, a questão da repetição, a questão dos versos. E falando já nisso, né? Eu acho desde o princípio até mais ou menos a metade, nós vamos encontrar versos como esse, né? Que eu li. Então, uma mistura de versos, né, longos e curtos, e os poemas em si curtos, né? Acho que no máximo meia página. Mas depois da metade do livro, começamos a encontrar poemas mais longos, né? Que seguem, eu acho, na mesma intenção, né? Com a mesma, assim, ideia, mas poemas mais longos, não? E para mim isso é interessante, na verdade, é bem interessante esse tipo, né, de contextualização da realidade que o Bruno consegue transmitir através dos seus poemas, né, porque é realmente o que, na minha, né, maneira de ver a realidade, de ver a consciência, né, a consciência em si é uma ferramenta de percepção, né, uma ferramenta de criar perspectivas, assim como o resto do nosso corpo e de todas essa nossa experiência, né, existencial, né, são todas assim percepções, né, biológicas não criadas com a evolução para que nós possamos sobreviver, né? Elas não estão ligadas, não, com certeza com a nossa parte cultural, ideológica, e isso também a gente vai encontrar aqui no livro, que há uma crítica disso, né? Que é a questão da verdade, né? Que é a questão da verdade, a questão desses conceitos até sobre direitos, né? E deveres e tudo mais. E não é dizendo aqui que essas coisas não são importantes e elas não devem existir. Não é isso, né? É somente tentando separar o joio e o trigo e através disso, né, através desse conhecimento, a gente poder perceber melhor, não, a condição desses conceitos, não, dessas realidades, não, que influenciam tanto, né, na nossa maneira de viver e de se comportar com os outros, né, e com o mundo. Mas vamos ler outro poema então, que daí a gente
vai falando um pouquinho mais sobre esse temas. Gostaria de ler esse poema, então. Ops! Quase derrubei aqui meu Kindle. Gostaria de ler esse poema que chama-se Interferências. Entre a sombra projetada sobre os desvãos da calçada e quem vem do outro lado da rua, um ônibus. Um ônibus trazendo 75 passageiros. E o pior? Isso ainda não nos leva a nada. Outro poema que eu gostei bastante. Todos os poemas vão ter essa atitude, né, de nos desmistificar certa intenção de encontrar uma resposta, uma solução, um objetivo certeiro, né, final, correto, definitivo. E tudo isso vai estar sendo desmistificado durante esse livro, o que é sensacional do meu ponto de vista, né? E sem deixar de criar também, né? Sem deixar de nos apresentar também uma maneira de sentir, de perceber as coisas, né? Que nos amplia, né? Que nos amplia em termos de poder apreciar a beleza também dessa realidade, né? Tão duvidosa, tão complexa, tão instável, né? E dentro disso, então, do que a gente está falando, né, é essa coisa muito da modernidade em si, não, e da contemporaneidade, da ironia e do criticismo quanto ao iluminismo em si, não, e essa ideia de que o ser humano, com a sua capacidade de tecnológica, ou com a consciência, com a sua inteligência, seria capaz de encontrar a solução dos problemas e a, né, poder solucionar, né, as dificuldades que nós encontramos como seres. E cada vez mais a gente vê que não é assim, né, que parece que o problema, né, que parece que a nossa situação existencial ela é isso, né? Ela é esse vazio, é esses vãos, é esses desvãos, são esses buracos. E por mais que a gente tenta tapar um buraco, a gente sempre está cavando outro, né? Essa relação, né, que a gente encontra em qualquer tipo de, de conhecimento humano, seja científico, seja, né, humanas, ele está sempre ali presente, não? Então o livro vai tratar disso, né? E esse poema com tipo 75 passageiros. Então aqui temos essa coisa matemática, não, essa coisa exata da exatitude e tudo isso. Então foi por aí que a minha leitura, na verdade, foi caminhando, né? Talvez vocês tenham tido uma percepção totalmente diferente, talvez não seja nada disso, o Bruno me diga. Mas é isso que eu espero, não? Se não é nada disso que eu espero que me digam. E tampouco tem que ser só isso, né? Ele pode ser isso e pode ser muitas outras coisas, não, leituras. E eu acho que o poema, o livro, quanto mais assim complexo ele for nesse sentido, quanto mais possibilidades de leitura ele nos oferecer, né? Eu acho que melhor é o resultado, né, dos livros de poesia. Mas vamos ler outro poema. Vou ler para vocês então o Decalcomania. Tatuou um código de barras no rabo. Temendo complicações, tatuou o rabo um pouco acima do código de barras. Outro poema interessante, conciso, né? Como a gente vê.
de versos curtos, mas com umas imagens excelentes, né? Tipo, usando o código de barra, né, tal, a relação do ser com o corpo, né? Essa inquietude que nós temos com o corpo, né? Esse desencantamento total, né, essa necessidade de ter que transformá-lo, né? De ter que pintá-lo, de tatuá-lo, de sempre criar, né, essa narrativa em cima do nosso corpo para podermos viver com ele, né, e viver com nós, não? E, mas ao mesmo tempo isso a gente pode fazer, né, na juventude, na adolescência, na parte, né, adulta, e a gente vai encontrar que o mundo segue nos transformando. A gente segue vendo que a nossa verdade não era verdade, que a nossa realidade não era bem assim, que e tudo aquilo que a gente foi fazendo ao corpo, ele vai se tornando aí algo também a nos ferir, né? Aquilo que era para nos, né, nos curar torna-se outra ferida. E essa relação é a relação que a gente tem geralmente com o outro e com a realidade, né? Então, para mim, ele passa assim todas essas imagens, esses sentimentos, sensações, com essa poesia, né? Seca, mas ao mesmo tempo precisa e justa, né? Justa ao mesmo tempo que é aberta, né? A várias interpretações, a várias sensações, várias percepções, e isso é interessante. E em termos de pontuação, o Bruno ele usa uma pontuação ordinária, pelo que eu vejo, né? Usa vírgula quando tem que usar vírgula, ponto final, usa letra maiúscula quando normalmente se usa letra maiúscula, letra minúscula quando não é necessário. Então, diferente, né, de outros poetas que a gente encontra, ele tem essa, que é similar, na verdade, que é parecido com o que a gente viu da Micaela, do Coração Cansado. Ela também tem, ela falou para mim que isso tinha a ver com a questão jornalística que ela era, e talvez com o Bruno também tenha a ver com isso, ou tenha a ver com outras influências poéticas. Mas vamos ler então outro poema, um dos poemas que eu gosto também bastante, talvez seja o que eu mais gostei, na verdade, e chama-se Perguntas em Torno de uma Festa. Só beber uma aguinha. Hoje eu tô com a caneca egípcia. Para quem viu os outros vídeos sabe do que eu tô falando. Mas vamos aí a Perguntas em Torno de uma Festa. Imagine-se em uma festa, dançando. A música é do tipo A e você dança de um jeito do tipo B. Você estará no ritmo? Você estará na realidade da festa? Os outros irão querer dançar com você? Você acha que será respeitado? Não seria melhor ir para outra festa? Ou você preferiria um lugar com 5 tipos de música tocando ao mesmo tempo? Ou ainda um lugar onde não haja música, dança ou pessoas? Que tipo de festa você costuma frequentar? Com que tipo de gente você costuma se envolver? Você responderia a essas perguntas com convicção? Tem uma opinião formada sobre o assunto? Pagaria para ver até aonde vai a curiosidade alheia? Precisa de um tempo para pensar?
É sensacional, né? Então a gente tem aí várias perguntas. É, e perguntas é o que a gente faz, né? Quanto mais perguntas a gente faz, mais perguntas nós encontramos. E é um pouco que a gente já conversou, né? Mas eu acho que esse poema é um poema assim que a gente poderia fazer um programa só dele, né? Conversando aqui dos detalhes, né? Desmanchando ele, né? Com a linguagem dele, né? O uso da forma, né? Então esse é um poema já, já um poema um pouquinho maior, mas também aí de meia página, né? Mas com uma forma muito interessante, com uma linguagem muito interessante e umas perguntas, né, bem pertinentes e impertinentes. Desculpa. E sim, eu acho que é um dos poemas que eu gostei mais, assim, dentro do livro, né? E usando essa questão da dança, né? Da festa, do descontentamento, né? Então tá tudo aqui, né? Tá tudo essa contradição, né? Do descontente, das perguntas e ao mesmo tempo da festa, não? Da dança, né? Da beleza, da arte em si, não da arte em si, né? Da cultura, né? E, e também tem esse detalhe, né? Do A e B aí, então várias coisas que a gente poderia aqui estar, né? Desenvolvendo pensamentos, né? Desenvolvendo aqui uma leitura mais ampliada, né? E isso é a mágica, né? A mágica dos grandes poemas, né? E dos livros que nos dizem mais, muito mais do que nós podemos, né, compreender e, e digerir, né, numa só leitura, né, numa só degustação. Então vamos ler um outro poema. Chama-se Outro Lugar. As pessoas saem para se divertir. Depois resolvem ir embora. As pessoas resolvem seus problemas. Depois precisam ir embora. As pessoas voltam para casa. Depois saem para se divertir. As pessoas ficam um tempo paradas. Depois começam a se mexer. As pessoas sabem o que querem. Depois não se lembram de nada. As pessoas dizem o que pensam. Depois permanecem caladas. As pessoas sabem onde pisam. Depois vão ficando para trás. As pessoas constroem suas casas. Depois arranjam outro lugar. É um outro poema excelente que nos norteia, nos desloca, nos tira de nossa casinha, né, de nossa casita, né, e nos fala, ó, veja onde você está indo, meu. Olhe para si, né? Pensa, reflita, né? Critique-se, né? É, e, e uma coisa, né, que a gente deve falar em questão da forma, né, em questão de como toda essa linguagem está sendo criada, é o importante da repetição, né? Dessa repetição que não é uma repetição do igual, né? Porque tem toda essa questão de que, né, é um verso, depois o segundo verso, depois o terceiro verso, e nos leva novamente a pensar sobre aquela questão que a gente falou também no coração cansado, né, que dentro, né, das teorias da informação, né, o importante às vezes não é a mensagem, né, o que se diz, né? Mas a informação às vezes reside na não, deixa eu voltar para trás, que o importante em si não é o significado
da mensagem, mas a mensagem em si, né? Ainda mais quando você repete, né? Quando você tem a questão de repetir, né? Um pensamento, uma ideia, né? Por exemplo, um te amo, né? Que nós não gostamos de dizer, né? Para as pessoas que amamos, né? Mas quando nós dizemos esse te amo um dia, um segundo dia, uma terceira vez, quarta vez, realmente o que nós estamos dizendo não é a mensagem, o significado, né? Mas é aquilo de que nós amamos um dia atrás do outro, né? É, a mensagem aí não é o significado da frase, né? Te amo, mas sim a repetição desse te amo, né? A continuação dele, né? Essa história, essa narrativa que ele vai criando, né? É aí que começa a residir, né? A mensagem em si, e não no o significado da própria frase, né? Não sei se dá para perceber mais um pouquinho o que eu estou querendo dizer. Mas a questão, sim, a gente pode pensar bem sobre essa questão, como é usado, como o Bruno está usando a questão da repetição dentro dos poemas, né? Esse é um tipo de visão que a gente pode fazer. E se vocês tiverem, né, uma outra, né, eu sempre tenho que estar aqui, né, me lembrando de lembrar vocês, né, que isso daqui não é nada assim, né, é somente a minha percepção, né, a minha leitura, as imagens que eu estou tendo e estou transmitindo para vocês, né. Vocês, se quiserem, a ouvem, acham que são válidos, se acham que são válidos, né, tudo bem, se não acham, né, é melhor ainda, e eu espero que dialoguem comigo, que critiquem, que digam a opinião de vocês, né, sobre tudo isso. E eu acho que a gente conversou bastante, né, mais ou menos o que eu queria dizer. A questão, tem as questões também, né, que o Bruno relaciona bastante, né, que tem a ver com tudo isso da perspectiva, da percepção, que é com o cinema, né, com as linguagens, né, das imagens do cinema, do cenário, do filme, da cena, do dublê, da representação. Então, todos esses termos vão estar aí percorrendo os poemas, né, para estar, né, transmitindo essa sensação que é ao menos a sensação que eu senti. E, e eu acho que é por aí, né? A gente já vai chegando aqui nos 30 minutos, né? Que a gente costuma falar, conversar. E eu vou terminar com um poema que eu vou deixar para vocês aí, que é bem bacana também, bem político, também usa a repetição, né? E eu acho que ele resume bem aí tudo isso que a gente esteve conversando por aqui. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né? Com certeza falta muito para conversar sobre esse livro. Em meia hora a gente poderia usar essa meia hora para conversar somente sobre um poema deste livro, o Mastodontes, na sala de espera. E parece que o Bruno ele tá para lançar uma antologia com os outros livros dele, então fique ligado, se você ainda não o conhece, visitem, né, o Bruno no Facebook, busquem lá Bruno Brum, e você vai poder aí curtir os seus poemas e os seus outros livros. Quando ele lançar a antologia, a gente espera eu possa ler aqui também e discutir com vocês os outros livros. Tá bom? Então é isso, né? Se vocês curtiram, ajudem aí, compartilhem o vídeo, comentem aos amigos, poetas, aquelas pessoas que gostam de poesia. E me ajudem aí, me ajudem a aprender, me ajudem a melhorar como pessoa, como leitor, como alguém que ama realmente existir de forma poética, né? E busca, né, através da poesia, realmente perceber
o fantástico, né, dessa existência, né? Dessa existência que é cheia de dor, com certeza, cheia de injustiça, cheia de maldades, não? Mas essa maldade, essa injustiça, né? É, ela também no fim é fantástica, né? Por mais que seja doído, né? E talvez seja injusto dizer isso, né? Mas ela faz parte dessa mesma fantasia, né? Dessa ilusão que a nossa realidade, não, a nossa existência, não. E, mas é claro, não, como dizia Godard, é, não se deve, né, por uma ideia matar uma pessoa, né? Porque uma pessoa não é uma ideia, né? Assim como um ônibus não são átomos. Então, não, não saia na frente de um ônibus achando que o ônibus vai se desintegrar por ser átomos, que ele vai te atropelar. E não sei porque eu fui acabar aqui dizendo essas coisas, mas tudo bem. Aqui a gente não vai editar isso e fica aí, tá? Pro, pro bem ou pro mal. Tá bom? Valeu, pessoal. Bacana. Até a próxima. Vivam uma existência fantástica e leiam poesia, leiam Bruno Brum e o Mastodontes na Sala de Espera. Então fique aí com o poema Medida. Valeu, até mais. Tchau. Medida. Vivo o que se pode chamar de uma vida média. Na escola, sempre me esforcei para alcançar a média. No trabalho, sempre fui um funcionário médio. Meu desempenho nos esportes nunca excedeu a média. Fui um marido médio, um amante médio, um filho médio. Sou um sujeito de mentalidade mediana. Com alguma sorte, me mantive na média. Tenho um fôlego de alcance médio. Fico constrangido com a possibilidade de ultrapassar a média. Nunca esperei das pessoas nada além da média. Penso o que pensa o brasileiro médio. Antipatizo com aqueles que pairam acima da média. Meus medos e receios sempre estiveram dentro da média. Meus sonhos de consumo nunca fugiram à média. Meus desejos e fantasias estão todos na média. Os meus ossos, se bem organizados, caberiam numa caixa de tamanho médio.